A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva, servo do Senhor Jesus, e você, juntamente com seus familiares e amigos, é o meu convidado especial a meditar comigo na leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Você é meu convidado especial. E antes gostaria de mencionar aqui o Salmo 1 que diz assim, a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glórias a Deus. A minha oração é que você medite diariamente na palavra do Senhor, para que o Espírito Santo venha falar com você e conduzir você pelo caminho, pelas veredas da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, você e toda a sua família e toda a minha família, em nome de Jesus, e fiquem aí com a leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Deus os abençoe. Tchau. Em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 41, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou o apóstolo Paulo. O batismo de João, o Batista, responderam eles. Então disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Glórias a Deus. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga, ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Serva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor
muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, conhecido como Diana, a deusa Diana, e que dava muito lucro aos seus artifícios, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, se vocês sabem que temos uma boa fonte, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, e então, vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia, diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Verdade. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Diana cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao templo. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Aleluia, Jesus. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, durante cerca de 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu. Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há governadores. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo grande mandamento do Senhor Deus de Israel, já estava escrito há muito tempo. Deus ordenou ali: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou embaixo da terra. Porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso e visito a maldade dos pais dos filhos da primeira até a 4ª geração. Portanto, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem a minha palavra. Deus te abençoe e até o próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, fui!